Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. E dessa vez, nós vamos refletir sobre um assunto que vem assombrando a vida de muitos de nós. Um assunto que tem afetado a humanidade como um todo, que são os assassinatos, os crimes contra a vida humana. E muitas vezes cometidos com requinte de crueldade. E esses assassinatos não poupam nenhuma classe social, nenhuma faixa etária, são cometidos contra pessoas indefesas, crianças, idosos e assim por diante. Assassinar significa tirar a vida de alguém. Porém, não é só isso. Nós vemos verdadeiros assassinatos acontecendo contra a reputação. Mentiras, calúnias que são feitas a respeito de determinadas pessoas, que faz com que essas pessoas percam a credibilidade e com isso veem suas vidas devastadas. Mas há também um outro tipo de assassinato que nós raramente consideramos como assassinato, como, por exemplo, o assassinato da autoestima, da esperança. Quando a gente joga aquele verdadeiro balde de água fria nas pessoas, E às vezes até falando palavras muito difíceis, muito rudes, muito sem piedade, como por exemplo, você não serve para nada, Não sei o que você está fazendo aqui. Enfim, são assassinatos. Mas aqui nesse vídeo nós vamos tratar do assassinato do corpo físico. O assassinato, eles todos têm a mesma consequência, O assassinato físico, todos eles retiram a vida de alguém. Mas eles não têm o mesmo grau de culpabilidade. Tem os assassinatos com intenção ou sem intenção. Quando um assassinato acontece com intenção de matar, quer dizer o quê? Que a pessoa planejou aquilo. E aí ela pensa, ela programa, ela cria estratégias e acaba matando alguém. Aí a gente diz que esse assassinato é doloso. Mas tem também um tipo de assassinato onde não houve a intenção de matar. Foi, digamos assim, acidental. Então, esse tipo de assassinato, ele é classificado como culposo. Agora, olha só, quando a gente vai falar de assassinato, às vezes a gente usa diversas terminologias, A gente fala em homicídio. Antigamente, homicídio era tudo, mas hoje em dia ficou restrito o homicídio ao assassinato de homem. Mas não é só isso. Na verdade, tecnicamente falando, homicídio é o assassinato de qualquer gênero, pode ser homem ou mulher. Mas se convencionou a chamar de feminicídio o assassinato de mulheres. Mas também há o infanticídio, que é quando se assassina uma criança, o que é um crime horroroso, porque a criança é indefesa, Ela não tem como se defender de um adulto. Aí tem o patricídio, quando se mata o próprio pai, o matricídio, quando se mata a própria mãe, ou o fratricídio, quando se mata um irmão ou uma irmã. Então, pela variedade de nomenclatura dada a esses crimes, a gente observa o quê? O quanto que esse comportamento está disseminado na nossa sociedade. O que é uma lástima, é assustador, mas infelizmente isso é real. E o que isso denota? Denota o quanto nós, habitantes do planeta Terra, ainda somos espíritos com uma tendência à prática do mal muito grande. Ainda bem, graças a Deus, que muitos de nós já estamos ficando horrorizados com esse tipo de comportamento. E isso então indica que quem já não aprova, quem não só não aprova, mas como tem ojeriza esse tipo de atitude, isso já demonstra que essas pessoas já estão num processo de autoaperfeiçoamento. A Terra é um planeta de provas e expiações e é por isso que ainda esses comportamentos ainda vigoram aqui entre nós, infelizmente. Bom,
todo assassinato é condenável e alguns nos causam assim horror pela crueldade com que são praticados. Aí vejam bem, quando nós nos colocamos no lugar do outro e colocamos em prática o ensinamento de Jesus, que ele nos ensinou a fazer ao próximo tudo aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse, e ao contrário, né, não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse a nós. Quando nós colocamos esse mandamento em prática, nós não matamos. Quem vê o outro como um irmão não mata. Então, quando um assassino ele tira a vida de alguém, porque ele acredita que tirando a vida dessa pessoa, ele vai estar se livrando dela. Lê do engano. Porque como essa pessoa, ela desencarna, mas ela continua tão viva quanto antes, isso para o assassino é um problemão. Porque o espírito desencarnado, se ele ainda for uma pessoa que alimenta dentro dele sentimento de ódio, de rancor, de vingança, ele fica do outro lado da vida, quer dizer, no plano espiritual, aguardando esse seu assassino desencarnar para que eles possam reajustar contas. Muitas vezes ele fica espreitando o seu assassino e perturbando ele. E daí vem os processos, parte dos processos obsessivos. Então, vamos ver o que a doutrina espírita nos diz a respeito do assassinato. Para tanto, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec. Então, vamos lá, questão 746. É crime aos olhos de Deus o assassinato? E o Espírito responde, grande crime. Pois aquele que tira a vida do seu semelhante é outro ser humano, né? Corta o fio, ou seja, interrompe uma vida, uma existência de expiação, ou de missão. E aí está o mal, dizem os espíritos. Então vamos lá. O espírito, na resposta, ele fala que é um grande crime. Então o assassinato não é um pequeno crime, não é um simples delito, é um grande crime. E ele corta o fio. O que quer dizer isso? Ele interrompe uma programação. E aqui, do ponto de vista espírita, isso é muito importante que a gente entenda, porque quando a gente reencarna, o espírito ele não está andando por aí, puf, reencarna. Existe toda uma programação de vida para que ele reencarne num determinado ambiente, num determinado local, com determinadas pessoas, né, passando por determinadas experiências. Então é uma programação importante. Se eu interrompo, se eu corto o fio dessa existência, eu estou interferindo na vida de várias pessoas, na existência de várias pessoas. Por isso é um grande delito. Então eu corto, é uma existência que pode ser de expiação. Então aquele espírito reencarnou com o objetivo de sanar os erros que ele cometeu com aquelas pessoas com as quais ele vai conviver, e também para, na medida em que ele sane essas dificuldades, ele vai se aprimorando, vai se melhorando. E essa existência também pode ser uma missão, demissão. O que é uma existência de missão? É uma existência em que, lá no plano espiritual, aqueles espíritos que já têm uma certa caminhada evolutiva, eles vêm com uma tarefa, com uma incumbência para realizar num determinado grupo, numa determinada sociedade. Questão 748. Em caso de legítima defesa, excusa, ou seja, perdoa Deus o assassino? Resposta: só a necessidade o pode excusar. E que necessidade é essa? É a necessidade derivada da lei de conservação. A lei de conservação é uma lei da vida. Todos nós temos essa lei inerente. O ser humano, ele já nasce com o sentimento de conservação. Então, quando ele se vê numa situação de perigo, a tendência é que o ser humano se proteja. E aí, se ele vier a assassinar,
em função da lei de conservação, aí isso pode ser perdoado. Agora, continuam os espíritos. Desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra a vida do agressor, ele deve fazê-lo. Na questão 749, os espíritos dizem que matar o agressor após tê-lo dominado já não se trata de legítima defesa, mas um ato de crueldade. É importante considerar que ninguém reencarna para fazer o mal, para praticar crimes. Ninguém. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou isso. Mas se uma pessoa me causa um mal, eu não tenho o direito de me vingar dela? Não, não tem. A lei de Deus é a lei do perdão. Ela fez o mal, o problema é dela. Eu tenho que procurar perdoar, ainda que seja muito difícil, né, perdoar. Mas que eu pelo menos não vá me vingar dessa pessoa já é um avanço espiritual. E se eu quero me vingar, na verdade, o que eu quero fazer? Justiça com as próprias mãos. E o justiceiro assume um débito gigantesco perante as leis de Deus. E a lei divina não é a lei de olho por olho e dente por dente. Isso levaria a um círculo vicioso, contrário à bondade divina. O ódio gera novos ódios e não nos traz nenhum tipo de tranquilidade ou felicidade. E aí, no livro Convites da Vida, que é uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tem um texto muito bonito que tem como título Convite ao Perdão. E ela diz assim, a Joana: por mais rude haja sido a agressão, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofenderam. Convidado ao revide, tem cuidado. Reflexiona antes de reagir, a fim de não agires por precipitação e reflexionares tardiamente. Quer dizer, não adianta a gente pensar depois que já fez a bobagem. E ela termina esse texto dizendo assim: Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conta, permaneceu integérrimo, ou seja, tranquilo, extremamente íntegro, perdoando e amando por saber que aqueles que o agrediam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos e, por essa razão, dignos de perdão. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem. Se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.